A gripe aviária é uma doença de alto risco causada por um vírus que acomete aves domésticas e silvestres e se tornou um grande desafio na avicultura mundial. Os sinais clínicos da doença nas aves são tosse, espirros, muco nasal, muco excessivo ou hemorragia na traqueia, queda de postura, inchaços, hemorragias, falta de coordenação motora, podendo levar a expressivas perdas de aves no plantel. Nós estamos sempre atualizando vocês sobre a influenza aviária, alertando sobre a importância da prevenção. Seguimos sem nenhum caso aqui no Brasil. E para falar mais sobre esse assunto e nos orientar, convidamos o Flávio Pereira Veloso, médico veterinário. Ele também faz parte da Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica na Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. Flávio, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Bom dia, Daniela. Muito obrigado novamente pelo convite. Agradeço também ao Canal Rural e ao Conselho Federal de Medicina Veterinária por esse espaço e estou à disposição para conversarmos sobre influenza aviária. Nós é que agradecemos, um assunto tão importante, né, Flávio? Exatamente. Olha só, com registros de gripe aviária nas Américas e no mundo desde outubro do ano passado, o Brasil até o momento não registrou nenhum foco da doença. Eu queria que você falasse para a gente quais são as medidas de vigilância mais recentes que estão sendo adotadas para blindar a avicultura brasileira. É muito importante destacar, Daniela, que a influenza aviária, ela, na verdade, compõe um gênero de vírus, né, um influenza vírus, que é extremamente complexo e que está altamente presente no ambiente, né? Então, várias aves e vários mamíferos são reservatórios desse vírus. E, nesse caso especificamente da influenza aviária, ele vem através de fluxos migratórios de aves, né? Então, as aves migram normalmente do hemisfério norte para o hemisfério sul, aqui no continente americano, e nessa migração vão se encontrando com outras aves e transmitindo vírus entre essas espécies, né? Então, um dos processos que nós temos que fazer é esse monitoramento, para justamente estar circulando. E a gente já sabe, né, você já comentou no começo, que ele literalmente está cercando o país, né? Ele já atingiu todos os países ao redor, né, na costa do Pacífico, da América do Sul. Sim. E a gente faz também um monitoramento nas granjas de aves comerciais, que é realmente onde importa, onde a gente precisa evitar que a todo custo o vírus entre, né? Já que ele virtualmente pode vir voando através de aves silvestres, isso não tem como evitar, mas as medidas de biossegurança, de prevenção, são necessárias para evitar que ele entre realmente na avicultura comercial. Certo, você comentou aí que estamos cercados, nós temos aí um mapa na tela, nós vamos colocar para os produtores entenderem. Eu queria que você comentasse para a gente também. Aí no mapa nós trouxemos essa informação, gente, do site da Embrapa, tá? Que serve de referência até março de 2023. Aí são os tipos de confirmação que houve nos países, né? Confirmação em vermelho em frangos de corte e galinhas poedeiras, em amarelo aves silvestres ou aves de subsistência. Isso. Em alguns casos, nesse mapa, Daniela, essas cores se sobrepõem. Foi confirmado já em aves silvestres e aves domésticas também. O que é interessante desse mapa é que esse vírus que a gente fala especificamente da influenza aviária altamente patogênica, o H5N1, ele é um vírus de origem do continente eurasiático, né? Então, da região da Eurásia. Ele migra horizontalmente da Eurásia para a América do Norte, que é o fluxo principal de migração. Então, a região do Canadá, dos Estados Unidos, ali é uma região que é altamente susceptível. De lá, ele se encontra com aves que vão migrar do norte da América para cá, para o sul, né? E aí vão encontrar com outras aves, como eu comentei. E aí a gente pode ir percebendo que tem todo o rastro mesmo, né? Ele vem parando na América Central, então tem vários países da América Central, já chegou Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, toda essa costa do Pacífico, que é uma das principais rotas migratórias identificadas pelos especialistas, já foi identificado, seja em aves comerciais e em aves de subsistência, e em alguns casos em ambas as situações.
Certo. Bom, a gente fala sempre aqui, mas eu gostaria que você reforçasse para a gente a importância das medidas de biossegurança, né, na prevenção do plantel e como o público, em geral, pode contribuir. As medidas de biossegurança são fundamentais, né? Então, a gente até vai ser um pouco repetitivo. Na semana passada, a gente falou bastante sobre isso, quando a gente conversou sobre a salmonela. Se aplica a influenza aviária, se aplica a várias outras, micoplasmose, clamídias, praticamente todas as doenças, no caso de plantéis de aves e suínos, principalmente. Sim. As questões de biossegurança são fundamentais. Você não pode deixar que entre na avicultura, porque, é como eu falei, por exemplo, quando a gente vê ali o mapa, a gente vê que praticamente circundou o território, né, a fronteira brasileira, mas é difícil a gente imaginar que que a ave tenha sobrevoado respeitando o limite da fronteira do Brasil, né? Tá Então, certo. assim, não seria nem um pouco improvável que ela tivesse sobrevoado o território brasileiro, parado em algum local, Pantanal, um tipo de ponto de pouso, de Certo, descanso, de Flávio. alimentação, e tido contato com outras aves. Então, assim, a questão não detectamos ainda, em aves silvestres ainda não foram detectadas, mas não é o problema. O problema realmente é a avicultura comercial. Tá E o certo. único jeito que a gente tem de evitar é tomando medidas de biossegurança, que são aquelas que a gente já insistiu bastante na semana passada. Certo. Eu queria que você comentasse com a gente se existe diferença de prevenção entre os estados no Brasil. Porque, por exemplo, né, os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, correspondem a mais da metade de toda a cadeia comercial da avicultura nacional. Existe alguma medida diferente tomada lá? Na verdade, existe um programa nacional de sanidade avícola, né? Então, existe uma medida que é uma diretriz que é tomada pelo Ministério da Agricultura para todo o país. Existem as diferenças das cadeias produtivas, como você falou, inclusive da grandeza, né, da dimensão dessas cadeias produtivas. Então, por exemplo, em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, são 3 estados maiores produtores e exportadores de aves do país, então a importância econômica realmente é muito maior, a integração da indústria com os produtores também é muito forte e, consequentemente, com o próprio serviço veterinário oficial. Então, realmente existe essa diferença nesse aspecto. Mas, por outro lado, em outros estados, nós temos que lembrar que também existem as aves de subsistência, né, as aves de fundo de quintal, que também são susceptíveis, que também podem ter contato com aves, né, infectadas. Então, todos os serviços estão atentos e todos eles seguem essas diretrizes do Ministério da Agricultura, que são diretrizes nacionais, para que haja esse monitoramento e para que haja essa vigilância mesmo, efetivamente, em todas as granjas. Tá certo. Flávio, e rapidamente, eu não posso deixar de perguntar para você o papel do médico veterinário nessa cadeia de vigilância e no controle da gripe aviária. É essencial, né, Daniela? Então, assim, como também na semana passada a gente comentou, quando o produtor ele tem algum problema, começa a ter algum sintoma desses que você descreveu muito bem, né, no início da nossa conversa, ele vai acionar primeiramente o médico veterinário que ele tem mais, seja da prefeitura, seja da cooperativa, seja da indústria, e esse médico veterinário tem uma responsabilidade enorme. Nós estamos falando de uma doença que tem um potencial zoonótico, né, ela transmite para o ser humano. Então, também, além dos impactos econômicos, existe esse risco, né? Sim. Existe toda a preocupação de se tornar também uma nova pandemia, digamos, né? Que já é uma outra história. Sim, já estamos atentos para isso não acontecer, não é mesmo, Flávio? Exatamente. Flávio. Então, assim, o papel do médico veterinário é justamente monitorar e acionar, sempre que necessário, o serviço oficial para que faça o diagnóstico. Eu só queria deixar um recado, Daniela, aproveitando, as pessoas não devem ter medo, sabe, de consumir produtos avícolas. A influenza ela não vai ser transmitida se consumir carne, ovo. Então, todo produto de origem animal, quando a gente prepara, tem que ser bem cozido. Então, isso é necessário, claro. Mas as pessoas não devem parar de consumir os produtos, tá? Com medo. Isso não é... Com certeza não. O nosso papel aqui é a prevenção, é para que não chegue aqui no Brasil, não é mesmo? Flávio, muito obrigada pela sua participação, por estar mais uma vez aqui com a gente no programa, viu? Eu que agradeço e estou à disposição, Dani. Até uma próxima.
Até uma próxima. Tchau, tchau. Deixa eu aproveitar e lembrar vocês, médicos, veterinários e zootecnistas. O recadastramento do sistema CFMVs agora é digital. Se programe para atualizar os dados e receber a nova cédula profissional aí na sua casa. Você receberá no formato físico e na novíssima versão digital. Por 2 anos, os profissionais que fizerem o recadastramento digital de forma voluntária receberão a nova cédula de identidade profissional gratuitamente. É só acessar por esse QR Code que aparece aí na tela.